Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa live de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre associação de resistores, mais especificamente aí no material proposto pelo governo, que é o PEC4, tá bom? Semana 1 e 2. Vamos começar pela associação de resistores em série. Quando eu olho uma associação de resistores em série, a primeira característica muito importante é que esses resistores, eles estão ligados em fila. Os resistores, eles estão ligados um na sequência do outro, como se fosse uma fila indiana. Então, todos os resistores estão ali, né? O primeiro resistor, logo na sequência vem o segundo, terceiro, quarto. Como que eu identifico que esses resistores estão numa mesma sequência? Para identificar que esses resistores estão numa mesma sequência, é importante a gente entender que a corrente elétrica que vai circular ali, devido à ligação com a bateria, ela vai encontrar um único caminho. Então, quando essa corrente encontra um único caminho, quer dizer que essa associação está em série. Dá uma olhada aqui na figura ao lado, que eu estou representando essa associação em série. Vejam, ó. Eu posso considerar que aqui nos extremos da minha associação, eu tenho os pontos A e B, e entre esses pontos A e B eu tenho ligado uma bateria e vai fornecer uma diferença de potencial para essa associação. Nesse sentido, galera, olha só, a corrente elétrica que vai chegar aqui no ponto A, ela vai encontrar, representada por I, ela vai encontrar apenas um único caminho. Ela não vai encontrar mais de um caminho. Olha, ela chegou aqui no ponto A. Ela só tem esse percurso que eu vou destacar aqui para vocês, ó, em vermelho, ela só tem esse percurso para seguir. Como ela só tem esse percurso, quer dizer que esses resistores estão em série. Outra característica importante dessa associação é que a corrente elétrica que passa no resistor 1, ela vai ser a mesma corrente que passa pelo resistor 2 e a mesma que passa pelo resistor 3. E é a mesma corrente gerada lá pela bateria que a gente chamou de I. Então, uma outra característica importante dessa associação em série é que, né, a corrente elétrica que passa pelo primeiro resistor, ela é a mesma que passa em todos. Então, olha, a corrente é igual em todos os resistores. Então, a corrente que passa pelo primeiro é a mesma que passa pelo segundo e é a mesma que passa pelo terceiro. E se tivesse quarto, quinto, seria a mesma corrente que estaria passando por todos eles, ok? Uma outra informação importante está relacionada com a DDP, com a tensão, a voltagem, né, que é fornecida pela bateria ou por uma fonte de tensão para os resistores, para a associação. A voltagem ela é diferente para cada resistor. Cada resistor vai ter uma voltagem diferente. Ah, Thiago, não consegui ver isso, não consegui entender. Tá bom. Dá uma olhada aqui para o nosso desenho. Vamos considerar que no nosso desenho nós temos ligado aqui ao ponto A e B, como eu já tinha dito antes, uma bateria, né? Então, aqui embaixo eu vou ter o símbolo de uma bateria, olha. Então, eu tenho aqui o ponto A e B e conectado a ele uma bateria, que pode ser representada simplesmente por uma pilha, tá? Mas o símbolo correto de uma bateria é quando a gente usa uma barrinha que é menor e uma barrinha que é maior, uma de cada lado aqui da associação. Uma tem um sinal mais e a outra tem um sinal menos. Então, aqui está representada a nossa bateria. A nossa bateria fornece uma tensão total, né, que é a mesma tensão que está entre os pontos A e B, onde estão associados os resistores. Quando essa bateria fornece essa tensão, a gente consegue perceber que cada um dos resistores que estão associados ali, eles vão possuir, né, tensões diferentes, considerando que os resistores sejam todos diferentes. Então, olha, do resistor 1 para o resistor 2, eu vou ter um segundo ponto aqui, que eu posso chamar de C. Do resistor 2 para o resistor 3, eu vou ter um outro ponto aqui, que eu posso chamar de D. Dá para a gente perceber que cada resistor está entre pontos diferentes. Como eles estão entre pontos diferentes, a gente pode afirmar que cada resistor vai estar, né, sendo fornecido a ele uma variação, uma diferença de potencial, perdão. Uma diferença de potencial diferente, ou seja, uma tensão diferente é fornecida para cada um desses resistores.
Olha só que interessante, galera. E dá para a gente concluir que, né, essa tensão total que é fornecida aqui para eles, que é o U entre os pontos A e B, o U total da bateria, ele acaba sendo igual à soma do U para cada resistor. Ou seja, o nosso U total, ele acaba sendo a soma do U do resistor 1, mais o U do 2, mais o U do 3, que é o U total, certo? Então, olha, com relação a essas características, né, nós podemos concluir, então, que, só para a gente finalizar e passar para a parte de calcular a resistência equivalente. Primeira coisa que a gente tem que concluir, que a corrente gerada pela bateria, ela é a mesma corrente que passa pelo resistor 1, ela é a mesma que passa pelo resistor 2. Está muito espessa essa canetinha, né? Deixa eu trocar a espessura dela aqui para ficar mais bonitinho, ó. É a mesma corrente, né? Então, a corrente gerada pela bateria é a mesma no resistor 1, que é a mesma no 2, que é a mesma no 3. Se eu tivesse mais resistores associados em série, eu teria essa corrente sendo a mesma para N resistores. A outra característica importantíssima é que o U total, que é o U entre os pontos A e B, que é o U fornecido pela bateria, ele vai ser igual à soma do U de todos os resistores que estão associados em série. Então, ele acaba sendo dividido para esses três. Se eles forem idênticos, tipo, 3 resistores de 2 ohms, a tensão total ela vai ser dividida igualmente para todos eles. Agora, se eles forem diferentes, essa tensão vai ser dividida proporcionalmente ao valor da resistência, tá? Então, é importante a gente perceber que, independente se os resistores são iguais ou são diferentes, a soma da tensão vai ser igual à tensão total. Então, a soma da tensão de cada resistor vai ser igual à soma da tensão total. Independente se eu tenho 3 ou se eu tenho mais resistores. Não. Então, se eu tivesse N resistores associados em série, daria na mesma, ok? Agora, nós temos que pensar o seguinte. Esses 3 resistores, eles podem ser representados por um único. Esse único resistor, ele vai fazer a função de todos os outros. Esse único resistor, ele é chamado de resistor equivalente. O resistor equivalente, galera, ele é entendido para nós na física como sendo um único resistor que faça a função, né, de todos aqueles outros resistores que estavam ali associados em série. Em série, em paralelo ou misto, tá? O resistor equivalente tem a mesma ideia. Deixa eu só mudar a posição aqui para ficar mais bonitinho aqui o nosso desenho. Ó. Então, aqueles 3 resistores vão estar entre os pontos A e B, só que ao invés de ter 3 agora, eu vou ter somente um. Esse único resistor que eu vou ter associado aqui, ele é chamado de resistor equivalente ou simplesmente REC, que simboliza resistor equivalente. Ah, importante, né? Esse resistor equivalente, que está entre os pontos A e B, ele vai continuar conectado à nossa bateria, tá? Então, aqui, eu percebo que a corrente total, né, que é a corrente produzida pela bateria, ela também vai ser a mesma corrente que vai passar pelo nosso resistor equivalente. E aí eu posso, olha essa sacada, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm aqui nessa situação e posso também obter a corrente total. Que massa, né? Então aqui eu tenho o U total, que é o AB, que está entre os pontos A e B, que a gente tem o nosso resistor equivalente. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Como, Thiago, que eu vou calcular, né, a resistência equivalente? Vamos lá, vamos aprender a calcular essa resistência equivalente. Vamos colocar o título aqui, calculando a resistência equivalente. Como que a gente vai calcular essa danada dessa resistência equivalente? Galera, é muito simples, tá? É muito tranquilo fazer esse cálculo. Para calcular a resistência equivalente em uma associação em série, eu vou escrever de outra cor aqui para ficar bonitinho. Para calcular a resistência equivalente de uma associação em série, se eu tiver vários resistores diferentes, né, eu vou simplesmente pegar o valor de cada uma das resistências e somar. Então, se eu tenho 3 resistências que é o meu desenho, eu somo o valor de cada uma das resistências. Mas, se eu tiver 4, 5, eu vou somando. Então, a resistência equivalente ela é a soma da resistência de cada um dos
resistores. Agora, isso, né, quando eu tenho resistores diferentes. Então, isso aqui é para, deixa eu fazer essa observação, essa equação é quando R1 é diferente de R2, que é diferente de R3. Agora, se esses resistores fossem todos idênticos, né, eu poderia pegar a resistência equivalente e calcular ela de uma outra forma. Poderia somar? Poderia, mas eu poderia fazer de um jeito mais rápido, que eu pegaria o número de resistores com a mesma resistência que eu tenho, vezes a resistência desses resistores. Então, essa equação, né, ela é utilizada quando eu tenho resistores que são idênticos. E aí eu posso falar que todos têm, né, por exemplo, a mesma resistência R. Aí, nesse caso, eu pego o valor da resistência e multiplico pelo número de resistores idênticos que eu tenho. Bom, galera, então a teoria sobre associação de resistores em série é essa. Não tem muito mais o que a gente falar. Agora a gente precisa fazer exercícios, tá bom? Então o próximo passo da nossa aula vai ser a gente fazer alguns exercícios sobre o cálculo da resistência equivalente e posteriormente calculando a corrente, calculando a tensão, né, que é a voltagem em cada resistor em uma determinada parte do circuito, tá bom? Um abraço, até mais, espero que vocês tenham gostado.